Nesse seminário, iremos abordar o tema aldeídos e cetonas. Nossa equipe é composta pela Antônia Débora, Larissa Santos, Maria da Conceição e Verônica Máximo. Iniciaremos explicando um pouco sobre os aldeídos. Os aldeídos são compostos que apresentam o grupo funcional carbonila, C-O, na extremidade da cadeia. O carbono da carbonila é primário. Na imagem, podemos observar o grupo funcional dos aldeídos e observar também a presença então da carbonila. Aqui temos os principais aldeídos da função carbonila. Dessa forma, eu vou falar sobre um pouco de cada um deles. O etanal, acetaldeído, que é um aldeído acético produzido principalmente no fígado por meio da enzima álcool desidrogenase, mas também em pequena quantidade na retina. O metanal, formaldeído, é o mais comum e simples dos produtos químicos, conhecido como formol. O propanal, propianaldeído, que é também conhecido como propiônico. O propanal é usado na fabricação de fármacos, plásticos, desinfetantes e aromatizantes. O butanal, butiraldeído, que é um líquido incolor inflamável, é um composto análogo ao butano, assim como o isômero é da butanona. O pentanal, valeraldeído, que é um líquido incolor e solúvel em álcool e éter, além de ter um cheiro agradável, frutoso, e é utilizado na fabricação de aromas, entre outros. O aldeído benzoico, benzaldeído, é um líquido incolor e viscoso, conhecido como fenilmetanal. Sua aplicação é em síntese de compostos orgânicos, produção de corantes, entre outros. A vanila, aldeído fenólico, é o principal aldeído da semente de baunilha. É uma substância oleosa mais usada na produção de aromas artificiais, entre outros. Aqui podemos observar um quadro de análise espectral, onde o estramento C-O aparece na faixa de 1740 a 1725 centímetros a menos 1, em aldeídos alifáticos normais. A conjugação C-O com C-C alfa-beta, 1700 a 1680 centímetros a menos 1, em C-O, e 1640 centímetros a menos 1, em C-C. Nos aromáticos, a conjugação C-O com fenila, em 1700 a 1660 centímetros a menos 1, em C-O, e 1600 a 1450 centímetros a menos 1 do anel. O sistema em conjugação mais longa, em 1680 centímetros a menos 1, para C-O. O estiramento de CH de aldeídos consiste em um par de bandas fracas, uma em 2860 e 2800 centímetros a menos 1, e outra em 2760 a 2700 centímetros a menos 1. É mais fácil ver a banda de frequência mais baixa porque não está encoberta pelas bandas de CH da cadeia alquílica. O estiramento CH de aldeídos de frequência mais alta fica normalmente mascarado pelas bandas CH alinfática. Temos um espectro infravermelho de nonal. Podemos observar a sua cadeia carbônica no espectro. Então, ele é um líquido puro, placas KBr. O estiramento C-O aparece na faixa de 1740 a 1725 centímetros a menos 1, em aldeídos alifáticos normais. Como podemos visualizar essa carbonila nesse estiramento, nessa curva do meio. Como também a presença de harmônica C-O na faixa em 3.600 centímetros a menos 1. Observamos também o estiramento CH-SP3 e aldeído CH, na faixa em
2.750 e 2.850 centímetros a menos 1, que são extremamente importantes para distinguir cetonas e aldeídos. Podemos observar que possui uma absorção de média intensidade no nonal em 1.460 centímetros a menos 1, deve-se a uma vibração do tipo de dobramento do grupo CH2, próximo do grupo carbonila, e grupos mileno geralmente absorvem mais intensidade quando estão direto ligados a um grupo carbonila. Então, temos também uma banda de cadeia longa na faixa em 1.000 centímetros a menos 1. Nesse slide, podemos observar o espectro infravermelho de crotonaldeído. Ele apresenta um estiramento CHSP2 em torno de 3.100 cm a menos 1. Apresenta também um estiramento CHSP3 em torno de 2.900 cm a menos 1. Apresenta o estiramento de CH, que consiste em um par de bandas fracas, em que uma ocorre na faixa de 2.860 a 2.800 cm a menos 1 e outra em 2.760 a 2.700 cm a menos 1. Então, ele possui uma conjugação C-O com C-C, onde, pela imagem, podemos observar que a C-O ocorre em torno de 1.700 cm a menos 1 e a C-C em torno de 1.640 cm a menos 1. Olá, eu sou a Ana Larissa e agora eu estarei falando um pouquinho sobre cetona, né? Então, o que é a cetona, né? Cetona é um composto orgânico, né? Que ele possui um grupo de carbonila. E esse grupo de carbonila, ele sempre vai estar ligado, né, ao carbono secundário da cadeia. Ou seja, ele sempre vai estar entre dois carbonos, como a gente pode observar aí no exemplo, né? Então, as cetonas, elas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de carbonilas. Se apenas A, né, ou estiver somente um grupo, ela vai ser monocetona. Se houver dois grupos, ela trata de cetona. E se tiver 3 grupos, ela vai tratar de tricetona, né? Se, por exemplo, os dois radicais, né? Se existir dois radicais ligados à mesma carbonila, perdão, ao mesmo carbono da carbonila, e forem iguais, ela vai ser chamada de cetona simétrica. Agora, se eles for diferente, ela vai ser chamada de assimétrica, né? Podemos ver aí no slide os principais tipos, né, que a gente pode encontrar esse grupo funcional, né, de cetona. Onde temos, né, a cetona alifática, né, a cetona alicíclica, a cetona aromática e a cetona mista, né? A cetona alifática, os radicais de cadeia são abertas, né? O radical é da cadeia aberta. A cetona alifática, o radical é de cadeia fechada, como a gente pode ver no exemplo, né? A cetona mista, ela possui um radical, né? Um grupo aromático, tanto, né, no anel aromático, um grupo de carbonila, como também na cadeia aberta, ou seja, ela é mista, ela tem dois grupos, né, dois grupos funcionais. E lá na cetona aromática, a gente vê que o radical é um anel benzênico, né? A acetona também, nós podemos dizer, né, que ela também é um líquido, né, incolor, inflamável, de cheiro agradável e solúvel em água, né? Em solventes orgânicos também ela né? Ela é industrialmente por hidratação do propeno ou oxidação do cumeno. E a utilidade dela assim na nossa vida
ela é usada como solvente para esmalte, para tintas, vernizes, né? E outras coisas. Na extração de óleos de sementes vegetais, na fabricação de anidridos acéticos, também ela é utilizada, né? E também de medicamentos, né? No nosso organismo também, né? Devido à decomposição incompleta de gorduras, em algumas doenças, como por exemplo a diabetes mellitus, né? Há um aumento de concentração de acetona no sangue, né? Podendo descartar na urina ou até mesmo no hálito da pessoa, né? O grupo de CO ele é característico dos aldeídos e cetonas. Aparece também em muitos compostos naturais, como essências, perfumes, fixadores, extraído de vegetais e animais, por exemplo. Então é isso que eu tinha para falar. E agora também estarei passando para minha amiga Débora, para ela falar também um pouco a respeito. Olá, boa noite. Agora nós vamos ver o quadro de análise espectral das cetonas. O estiramento C-O aparece na faixa de 1720 a 1708 centímetros a menos 1 em cetonas alinfáticas normais. A conjugação de C-O com C-C alfa-beta é 1700 a 1675 centímetros a menos 1 para C-O e é 1644 a 1617 centímetros a menos 1 para C-C. A conjugação de C-O com fenil é 1700 a 1680 centímetros a menos 1 para C-O e 1600 a 1450 centímetros a menos 1 do anel. A conjugação com dois anéis aromáticos de 1670 a 1600 centímetros a menos 1 para C-O. Cetonas cíclicas. Frequência de C-O, que aumenta com a redução do tamanho do anel. E o dobramento surge com um pico de média intensidade na faixa de 1300 a 1100 centímetros a menos 1. Nesse slide, podemos analisar o espectro infravermelho do óxido de mesentila líquido puro, onde a harmônica dele ela apresenta uma banda de 1700 a 1675 centímetros a menos 1. Para o C-O é de 1644 a 1617 centímetros a menos 1 para o C-C. Também podemos ver o estiramento CHSP2 a 3.000 centímetros a menos 1 e o estiramento CHSP3 a 2.800 centímetros a menos 1. Nesse slide, podemos observar o espectro infravermelho da acetofenona líquido puro, onde uma absorção de média para forte ocorre na faixa de 1.300 a 1.100 centímetros a menos 1, para vibrações de estiramento e dobramento acoplados ao grupo C, CO, C de cetonas. As cetonas alifáticas absorvem à direita nesta faixa, de 1.220 a 1.100 centímetros a menos 1. Como foi visto no espectro, a 3-metil-2-butanona, na qual uma banda aparece em aproximadamente 1.180 centímetros a menos 1. As cetonas aromáticas absorvem à esquerda nessa faixa de 1.300 a 1.220 centímetros a menos 1. E assim no espectro da acetofenona, em que uma banda aparece por volta de 1.260 centímetros a menos 1. Essas são as nossas referências. E obrigado pela atenção.